que você não me contou que já teve um caso com a minha mãe? Hein, Gilmar? Por quê? Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Na primeira parte dessa história, vimos que a jovem Débora se apaixona por um vizinho, Gilmar, um motorista de aplicativo, e acaba tendo um romance com ele. Gilmar é bem mais velho, casado, pai de 2 filhas adolescentes, uma delas, inclusive, amiga de Débora. Até que um dia, por descuido, o casal é flagrado em gestos de carinho por uma vizinha, conhecida da mãe de Débora e da esposa de Gilmar, que, indignada com a cena, ameaça revelar o caso dos dois. Quando a mãe de Débora a interpela, perguntando se ela andava mesmo tendo um caso com Gilmar, e tem a confirmação, fica histérica e suplica a filha que nunca mais chegue perto dele. Porém, seu desespero é tão desproporcional que Débora não consegue entender a reação de Marisa. Ela, na verdade, só entende quando a mãe faz uma grave revelação. E é a partir daí que retomamos a narrativa. Filha, por favor, prometa para mim que você nunca mais vai chegar perto desse homem. Mas calma, mãe, por que esse desespero todo? E foi então que minha mãe deixou escapar uma frase que fez o meu sangue gelar. Eu e o Gilmar, a gente teve um caso no passado. Como é que é? Mas que história absurda é essa, mãe? Já faz muito tempo. Você nem era nascida. Eu ainda não era casada com o Moacir. A gente só namorava. Não, mãe. A senhora está inventando isso. Não pode. É verdade, Débora. A troco de que eu ia inventar uma coisa dessas? É por isso que eu estou te pedindo, esqueça esse homem. Nunca mais chegue perto dele. Por favor, prometa isso para sua mãe. Tá, mãe, mas se faz tanto tempo, a senhora ainda gosta dele, é isso? Não seja boba, menina. Claro que não. Tá, mãe, mas então por que a gente não pode ficar junto? Só porque ele é casado? Filha, você não precisa entender. Só tem que me prometer que vai se afastar dele. É só isso que eu estou te pedindo. O problema é que a gente se ama, mãe. Não pode. Isso não pode acontecer. Ele é casado. Ele é muito mais velho que você. Por que você não arranja alguém assim, da tua idade? Mãe, a senhora não está me ouvindo. A gente se ama. Eu estou apaixonada pelo Gilmar e ele está apaixonado por mim. Já aconteceu alguma coisa mais séria entre vocês? Você já... Quer saber se a gente já transou? É isso? Claro que já, né, mãe? Não falei para a senhora que a gente se ama? Olha no que eu disse aquilo. Eu notei que ela ficou ainda mais agitada. E olha, eu só estava querendo entender a reação dela, porque tudo bem que eles haviam tido um caso no passado, mas isso já fazia muito tempo. Ela mesma falou que eu nem era nascida ainda. Por isso não fazia sentido aquele desespero todo. Só que, para vê-la mais tranquila, eu já estava pensando até em dizer para ela que não ia mais ver o Gilmar, para ver se ela se acalmava um pouco, mesmo que fosse mentira. Só que antes que eu abrisse a minha boca, ela soltou a bomba. Vocês dois não podem. Você é filha dele, Débora. O Gilmar é teu pai. Olha, eu ouvi aquilo e senti uma vertigem. Se não me segurasse, acho que teria desabado no chão. Minha cabeça começou a girar. Tudo escureceu diante de mim. Eu não conseguia atinar. Não. A senhora está inventando isso, mãe.
Não é verdade. Não estou inventando nada, Débora. Você é filha dele. Nunca revelei isso a ninguém porque não queria que o teu pai, quer dizer, o Moacir, nos abandonasse. Ele nunca soube. Até porque se casou comigo depois que eu já tinha engravidado. Aí me assumiu você. Isso não pode ser verdade, mãe. Isso só pode ser uma brincadeira de mau gosto. Pior que é verdade, filha. Por isso que quando a Olga veio me contar que viu vocês dois juntos, eu quase morri do coração. Isso não podia ter acontecido. Olha, foi difícil me refazer daquele baque. Eu fiquei tão nervosa, tão perturbada, tão revoltada, que cheguei a dizer coisas que talvez ela nem merecesse ouvir. Ninguém sabia de nada, segundo ela, nem o Gilmar, nem o meu pai. Quer dizer, aquele que até então eu julgava que fosse meu pai. O Gilmar já era casado na época em que os dois se envolveram. Tinha uma filha pequena, inclusive, a Sueli, que agora era minha amiga, por ironia do destino. E não quis largar da esposa para ficar com a minha mãe. Por isso, ela escondeu a gravidez dele e de todo mundo. Fez todo mundo acreditar que a filha fosse do então namorado, aquele que depois se tornaria seu marido. Perguntei se ela tinha feito algum exame para comprovar a paternidade. Ela disse que não, mas que não precisava, porque tinha certeza. De repente, meu pai entrou pela porta. Estávamos tão entretidas naquela discussão que nem ouvimos o barulho do carro lá fora. Ele chegou e nos pegou naquele bate-boca, as duas chorando, histéricas. E, naturalmente, quis saber o motivo daquilo. O que está acontecendo, gente? Está dando para ouvir a discussão de vocês lá da rua. Graças a Deus, pelo jeito, ele não tinha ouvido o mais grave. Minha mãe só baixou a cabeça, enquanto eu, num gesto instintivo, me aproximei e lhe dei um abraço. Ele não entendeu nada, coitado. O que está acontecendo, filha? Por que isso? Não tive coragem de lhe contar. Até porque nem eu mesma tinha digerido aquela história. Minha mãe também se calou. Olha, não sei como tive estrutura para inventar aquela desculpa. Falei que tinha brigado com o meu namorado e que a mãe estava me dando uns conselhos. Não sei se ele se convenceu, mas de todo modo ficou por isso mesmo. Depois saí para a rua. Eu estava me sentindo tão sufocada dentro daquela casa. Fui tentar assimilar tudo o que tinha acabado de ouvir. Meu Deus, se fosse verdade. E tudo indicava que era. Tínhamos cometido um pecado. Se bem que como podíamos imaginar? Olha, quanto mais eu pensava, mais bizarro aquilo me parecia. Eu precisava conversar com o Gilmar. Saber o que realmente tinha acontecido entre ele e a minha mãe no passado. Lembro que lhe mandei uma mensagem propondo que nos encontrássemos no estacionamento de um mercado ali perto. Assim que entrei no seu carro, ele naturalmente notou que eu estava nervosa e perguntou: aquela velha nos entregou para tua mãe? Por isso que você está assim? Por que você não me contou que já teve um caso com a minha mãe? Hein, Gilmar? Por quê? Ele ficou branco. Mudou a expressão na mesma hora. Foi ela que te contou isso? Não interessa quem contou, Gilmar. Só quero ouvir da tua boca. É verdade? Ele não respondeu. Só suspirou e baixou os olhos. Se bem que, convenhamos, eu nem precisava de confirmação. Minha mãe não ia inventar uma história daquelas. Ficamos os dois ali dentro daquele carro, em silêncio. Pensei até em lhe contar o resto daquela trama macabra. Só que nem eu mesma tinha assimilado aquela história absurda, de modo que também me calei. Sabe, eu olhava para ele e não conseguia acreditar.
No nosso último encontro, a gente tinha se beijado, tinha feito amor. E agora estávamos ali naquele clima pesado, parecendo dois estranhos. E o ainda pior, com aquela realidade trágica martelando a minha cabeça. Ele era meu pai. Ninguém pode imaginar o que eu senti. Minha vontade era de morrer. Abri a porta do carro e já estava saindo quando ele me pediu para esperar. Disse que ia me explicar tudo. Só que naquelas alturas eu já não estava mais querendo saber de nada. De modo que simplesmente saí caminhando sem rumo. Ele ainda foi atrás, emparelhou o carro comigo na calçada, ficou me acompanhando, pedindo: Débora, entra aqui, Débora. Vem aqui, vem, vamos conversar. Mas eu continuei andando feito um zumbi, uma morta-viva. Acho que foi o pior momento de toda a minha vida. Depois ele ainda mandou um monte de mensagens, uma mais apaixonada do que a outra, querendo saber por que é que eu estava tratando daquele modo. Olha, eu lia e chorava ao mesmo tempo. Ah, se ele imaginasse. Não tive coragem para lhe contar. Fui para casa, me tranquei no meu quarto. Minha mãe foi lá querendo conversar, mas eu pedi que ela me deixasse em paz. Estava tão revoltada. Com ela, inclusive. Sim, porque ela havia mentido para mim aquele tempo todo. Para mim e para o marido. E a sua mentira ainda teve a pior consequência possível. Permitiu que eu me envolvesse com o meu pai biológico. Tudo isso já seria trágico. Só que ainda tinha mais. Não era um simples envolvimento. Um casinho à toa. Não! Tinha sentimento de verdade na história. Pelo menos da minha parte. E só de pensar nisso, eu já recomeçava a soluçar. Como passei a evitar o Gilmar. Não respondia suas mensagens, não atendia suas ligações. Um dia, ele acabou vindo atrás de mim na nossa casa. A sorte foi que meu pai ainda não tinha chegado, porque a minha mãe começou a bater boca com ele na porta. Dali do quarto, eu escutei a voz dela, furiosa. Não apareça mais aqui, Gilmar. E nunca mais encoste um dedo na minha filha, ou eu chamo a polícia. Tá me ouvindo? Por que você foi contar isso pra ela, Marisa? Isso já faz tanto tempo. Não saí do quarto. Fiquei ali, encolhida, só escutando as discussões dos dois, até que ele foi embora. Até pensei que ela fosse lhe contar a verdade, dizer que eu era sua filha. Mas acho que ela também não teve coragem. Até porque sabe Deus que consequências isso poderia provocar. Juro, apesar de estar sofrendo muito, eu pensava mais no meu pai do que propriamente em mim mesmo. E é claro que quando digo meu pai, me refiro não ao Gilmar, mas àquele que me criou. Fiquei imaginando o sofrimento do coitado se tudo aquilo viesse à tona. Imagine, descobri que tinha sido enganado durante todo aquele tempo, que tinha criado uma filha que, na verdade, não era sua filha, coisa nenhuma. Ele não ia suportar. E foi por tudo isso que resolvi sair de cena e me calar. Tudo para ele não descobrir toda essa palhaçada. E ainda bem que aquela velha acabou não contando nada para a mulher dele. Porque ela com certeza também apareceria em casa para tirar satisfação comigo. Nunca mais tive contato com esse homem, apesar de ele correr atrás de mim até hoje. Ele nunca soube que na verdade sou sua filha, e no que depender de mim jamais saberá. Não consigo mensurar o tamanho da minha tristeza, da minha amargura.
até porque não consegui me reerguer até hoje. Sabe, tem horas que eu não acredito nesse pesadelo. Parece que vou acordar a qualquer momento e que tudo vai estar bem. Já cogitei até ir embora dessa cidade, ou pelo menos mudar de bairro. Mas eu sei que isso também não resolveria. As lembranças, com certeza, me acompanhariam aonde quer que eu fosse. Na verdade, eu queria mesmo era mudar de vida. Nascer de novo, se fosse possível. Tudo para apagar o que vivi. Esquecer que, sem saber, tive um romance com o meu próprio pai. Pode parecer novela, ficção. Mas para mim, que vivi tudo isso na carne. Infelizmente, foi real. Tão real quanto essa dor que me acompanha. Tão real quanto essa dor que judia de mim o tempo todo, que não me dá um instante de paz. Porque, apesar de saber que não tive culpa, cometi um pecado medonho. E é por isso que me pergunto, será que um dia vou me livrar desse tormento? Será que um dia Deus vai conseguir me perdoar? Mas e aí, você gostou da história de hoje? Espero que sim. Então, dá só uma olhada nesse livro aqui, ó. É uma coletânea de algumas das melhores histórias que eu já contei nos últimos 30 anos de carreira no rádio. E se você gosta de não apenas ouvir, mas também ler histórias de amor, eu vou sortear 8 exemplares desse livro aqui nas próximas 4 semanas. Para concorrer, é só comentar as histórias. Dizer o que você achou da história, dos personagens, se você gostou, se não gostou. Comentar esse novo formato que a gente está utilizando para contar as histórias de amor aqui no nosso canal. Dizer o que você pensa, dar a sua opinião. Sabe por quê? Porque a sua opinião para a gente, para mim, para a Ilci e para o Davi, que é o nosso grupo que faz as histórias, que prepara para vocês assistirem, nós temos a sua opinião em altíssima conta. A sua opinião é super importante para a gente desenvolver um trabalho bacana de contar histórias de uma maneira assim sempre melhor para você ficar feliz, tá bom? É por isso que a gente precisa da tua opinião, que você curta, que você compartilhe e, sobretudo, que você dê a sua opinião sobre as histórias e sobre o nosso modus operandi, que é um pouco novo, que a gente está tentando contar histórias assim de uma maneira um pouco diferente. E é claro, quanto mais histórias você comentar, mais chances terá de ganhar. Aliás, se você passou a me acompanhar há pouco tempo, não esqueça de ver todo o material que já foi publicado antes de você entrar. Garanto que tem muita história emocionante que você não viu ainda. Tem mais. Quem ganhar um dos exemplares aqui do livro com as histórias de amor vai receber na sua casa, more onde morar, sem nenhuma despesa. Viu? O presentão vai chegar na sua casa. Agora, tem que curtir, compartilhar e, sobretudo, comentar, porque vou repetir, a sua opinião sobre o nosso trabalho é uma coisa super importante para a gente. Tá bom? Posso contar com você? Até mais.